No início eu sempre falo sobre algum tema ou estimulado por algum tipo de e-mail ou então por alguma reflexão minha mesmo. E hoje eu gostaria de falar sobre esperança. Quanto é bom, quanto é perigoso ter muita esperança. Na realidade, isso é um tema interessante para o primeiro dia do ano. Existe uma enorme tendência das pessoas, quando muda o ano, de acreditar que este ano tudo vai ser melhor, tudo vai andar bem. As pessoas têm tendência a ser mais otimistas, pelo menos a grande maioria das pessoas. Todas as pesquisas mostram isso, mesmo quando os indicadores são muito duvidosos, como esse ano de 2009, por exemplo, para a economia, as pessoas costumam achar que vai melhorar, vai ser bom, vai ser não sei o quê. Quer dizer, o futuro parece que sempre vai ser melhor do que o presente, e as pessoas acreditam nisso assim com uma certa ingenuidade. Acreditam porque acreditam, quer dizer, porque tem esperança. E as pessoas também aprendem por uma tradição cultural que ter esperança é uma coisa boa, que é um sinal de otimismo, de ser uma pessoa positiva, para frente, para cima. Porém, não é sempre assim. Às vezes, o otimismo pode ser muito ingênuo, pode estar relacionado com coisas completamente fora da realidade. Os adolescentes, por exemplo, eles costumam achar que no futuro para eles tudo vai acontecer legal, tudo que eles querem vai dar certo, independentemente deles se matarem, de esforçar, de estudar ou de trabalhar para valer, para que aquilo venha a acontecer. Tudo para eles vai dar certo, porque para eles vai dar certo, porque eles são bonitos e gostosos. E é assim que eles às vezes pensam. E se esquecem que o grosso do resultado final depende do empenho da gente, da dedicação da gente, e principalmente depende da gente fazer planos e projetos que sejam mais ou menos próximos às nossas possibilidades. Ou seja, eu posso ter esperança de que este programa, talvez no fim do ano, tenha uma audiência maior do que tem hoje. Porque eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo o programa todos os domingos, eu tenho visto dos meses que já andaram para trás que esse público é crescente, então eu posso esperar muito bom resultado desse trabalho que eu estou fazendo. Agora, se eu ficar na minha casa, de olho fechado, sonhando com as glórias que eu vou ter no fim do ano de 2009, eu vou estar delirando, viajando, fantasiando, completamente fora dos pés no chão, completamente longe da realidade e, portanto, com muito pouca chance de transformar essa minha expectativa em uma coisa positiva. Então, a esperança é perigosa no sentido de que às vezes leva a gente a aceitar e tolerar um presente muito ruim em nome de um futuro que a gente acha que vai ser maravilhoso, simplesmente porque acha, e não baseado em nenhuma possibilidade concreta. A esperança é uma coisa legal quando a gente acha que aquilo que a gente vem fazendo, se der continuidade, vai conseguir avançar um pouquinho com o passar dos meses ou dos anos. Então a esperança é realista quando ela é fundada nos fatos que já aconteceram e estão em caminho, e essa é uma esperança que pode ser útil. Senão, ela é apenas ilusão. Afasta o indivíduo cada vez mais da realidade, faz o indivíduo tolerar um presente inadequado e ruim apenas em nome de um suposto futuro melhor. Faz com que as pessoas vivam de ilusões e, como toda pessoa que viver de ilusão, vai ter que amargar forte desilusão, porque a ilusão só desemboca em desilusão. Ilusão não desemboca em fato real. Empenho realista, porém, com otimismo e esperança, vale, desde que você esteja realmente trabalhando e fazendo força e empenho para que aquilo possa acontecer, e que a sua avaliação daqui para trás seja compatível com o que você espera daqui para frente. Vamos lá, vamos torcer para que esse ano de 2009 não seja tão ruim financeiramente ou na parte econômica quanto se pode infelizmente supor para este ano. Muito bem, temos aqui então o nosso ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Verônica. Pois não, Verônica. Então, Flávio, eu admiro você, é uma honra e um prazer estar falando com você. Muito obrigado. Um artigo seu que você escreveu há muito tempo sobre a inveja, foi há 10, sei lá, anos atrás, você nem deve lembrar desse, eu acho, não sei. Eu já escrevi tantas vezes sobre a inveja, Verônica, que realmente... Mas esse em especial me tocou muito, porque quando eu li, eu vi que era exatamente o meu problema, pelo menos uma parte dele,
e como eu estava me sentindo. E isso me deu grande esperança que tinha alguém que estava vendo lucidamente as coisas. Eu já li também outras coisas suas, não muitas, e pelo menos quase sempre eu penso, nossa, existe alguém lúcido. Eu não sei se sempre em todos os seus artigos eu diria isso, mas fui feliz nesses. Esse seu artigo, então, eu cheguei a escrever um livro, Mães que Matam Dizendo que Amam, que está registrado e tal, e tá esse seu artigo sobre a inveja. O que ele diz principalmente? Que quando uma pessoa se destaca por qualidades, quaisquer que sejam as qualidades, e percebe que a mãe, ou a irmã, ou o pai, né, o pai pro filho, pessoas, enfim, que ela acredita que deveriam, eu estou falando claramente. Está falando bom, claramente então... e cumprido. Vamos encurtar um pouquinho, Verônica, senão você vai tomar o programa inteiro aqui. Isso seria uma tendência minha mesmo. Pode encolher, por favor. Tá. Qual o problema seu mesmo? Isso, então o que eu vi é que eu acabei, por estando bem sucedida e dentro do que eu era, eu acabei me autodestruindo e destruindo todas as coisas que eu tinha conseguido a grande custo, e até eu não tinha muitas chances e consegui muita coisa acima da média, mas entrei num processo de autodestruição faz tempo. E eu não saio muito desse processo. Eu chamei esses dias de fobia feliz. É como se eu tivesse um medo horrível de ser feliz, porque eu tenho tanta sorte, meu último trabalho, as pessoas, enfim, tudo acontece com muita sorte, e eu acabo achando que isso de alguma forma é ou proibido. Quer dizer, eu não estou pensando assim claramente agora, né, que eu sempre penso isso, mas com certeza eu tenho esse medo horroroso a ponto de virar fobia. Por isso que eu gostei, que eu achei esses dias na internet, querofobia. Eu sei que não é um termo psicanalítico, mas é um medo de ser feliz e um processo de autodestruição de toda hora que eu tô bem, seja num relacionamento. Eu no fundo tenho sorte com os homens, tenho sorte no trabalho, tenho um amigo, Verônica, super amigo que está me ajudando. Verônica, enfim, é isso. Tá bom, já entendi. Deu para entender. Perfeitamente. Olha aqui, se você tiver paciência, você pode até ler alguma coisa minha mesmo sobre o tema. Tem um livro último que eu escrevi, que já é a reescritura de vários outros, que se chama Dá para Ser Feliz Apesar do Medo. Então você vai ver que este medo da felicidade é um tema que eu venho batalhando desde 1980, quer dizer, fazem quase 30 anos, e ele não é um problema da Verônica, é um problema de todo mundo. Toda vez que a gente atinge uma grande alegria, com uma grande felicidade, uma conquista muito importante, parece que tem a sensação dentro da gente de que vai cair um raio na cabeça da gente, de que alguma tragédia vai acontecer. Isso está na base de todo o pensamento supersticioso, de toda a tendência das pessoas, quando estão muito bem, de fazer figa, bater na madeira, quer dizer, rituais de proteção contra essa iminência de tragédia que está por chegar. Esta sensação, ela provavelmente tem uma base, se existe em todo mundo, tem uma base em algum evento que tem... que afetou a todos nós, provavelmente tem a ver com o trauma do nascimento mesmo, que a gente estava no útero, tudo bom, o segundo registro é o Big Bang do nascimento, e parece que sempre que está tudo muito bem, a gente tem medo que venha um novo Big Bang e venha a nos derrubar. Com isso, antes que venha esse novo Big Bang e nos destrua, a gente sozinho vai sabotando e prejudicando e estragando, pelo menos parcialmente, as coisas que consegue conquistar. A consciência desse mecanismo pode ajudar a pessoa a enfrentá-lo, porque felicidade não mata, e a gente, ao invés de destruir, tem que enfrentar o medo. Como todas as fobias, e não deixa de ser um tipo de fobia, este medo, porque é um medo ilógico, todo medo ilógico é chamado de fobia. E o medo, todo medo ilógico só pode ser atenuado, pelo menos, com enfrentamento. Então, se você enfrentar o medo, em vez de destruir a felicidade, você vai ter melhores resultados. Leia o livro que você vai gostar muito dele. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Jonas. Pois não, Jonas. Então, meu caso é o seguinte, minha esposa teve um acidente de automóvel há 4 anos atrás, e infelizmente ela ficou com algumas sequelas, né, com problemas. Quais são, hein, Jonas? Quantos anos você tem?
35. E ela? Ela tem 36. Sei. Quais são as sequelas que ela ficou? Ela ficou numa cadeira de rodas, né? Infelizmente. E também com algum problema, né? De articulação, algumas coisas assim. Então, isso já tem um tempo. 4 anos, né? Isso, já. E antes do acidente, a gente já não estava se dando muito bem. Sim. Bom, passou esse tempo todo e eu me vi na necessidade, não sei explicar muito bem, mas na necessidade de procurar outra mulher, né? Sim. Mas mais uma necessidade que eu acho assim, afetiva e sexual também, né? Sei. E isso tá me deixando muito confuso, porque a situação que eu tenho, eu não posso deixá-la, porque ela não tem família. Você tem filho, Jonas? Tem um filho. Quantos anos você estava casado quando aconteceu o acidente? Já tinha uns 8 anos. E o filho, qual é a idade do filho agora? O filho tem 7. Você se dá bem com o filho? Sim. É um dos motivos que não dá para separar. É muito difícil separar mesmo de uma pessoa que está numa situação como essa, né? Como a da sua mulher. Eu vivo assim, muito grande, né? Enfim, uma coisa que em conflito, vamos dizer, né? Porque ao mesmo tempo eu já aconselho até de amigos, assim, eu estou tratando de mim mesmo, né? No sentido de ter alguma coisa mais realista para mim, e ao mesmo tempo tem que tratar dela também. Então, isso que eu fico assim muito indeciso às vezes, eu não sei o que fazer e realmente eu preciso de uma ajuda, né? Então, vamos ver se eu consigo falar alguma coisinha para você, Jonas. A situação é delicadíssima e muito difícil de resolver mesmo, porque é óbvio que é muito difícil abandonar um parceiro, um companheiro que está numa situação de limitação física como essa. Quer dizer, a cadeira de roda é sempre uma coisa que limita terrivelmente. Quer dizer, você estaria cuidando da sua vida, mas criando uma solução, vamos dizer, quase que trágica para a vida e para o futuro da sua mulher. Evidentemente que isso também não significa que você tenha que ficar do lado dela, mesmo sem estar curtindo a companhia e sem estar podendo usufruir das delícias de uma vida conjugal. É muito difícil a situação. Eu acho que você tem que imaginar a possibilidade de ter realmente algumas outras histórias sentimentais ou sexuais fora do casamento, mas que também por um bom tempo, inclusive até que a criança cresça e que as coisas se clareiem, que você veja o que pode fazer em termos de levando a sua vida em paralelo sem desfazer a relação conjugal. Ao mesmo tempo também sem culpa, porque você também não foi o causador de todo este estrago na vida física e na saúde da sua mulher. Então, na prática, eu diria o seguinte, que não tem que ficar com culpa, tem que ser realista e ver que é muito difícil imaginar você conseguir se separar numa situação dessa, e ao mesmo tempo é muito difícil imaginar que você não vai ter algum outro tipo de relacionamento em paralelo. Vai ter que viver esta vida dupla, que talvez não seja o sonho das pessoas hoje, mas que foi o jeito como viveram as pessoas ao longo de séculos no passado, até porque a separação era vista como uma coisa inaceitável, mesmo quando não existia nenhum problema. Toca a sua vida, aproveita o que dá e lamento que tenha sido esse o seu destino, mas cá o seu destino fazer do limão a limonada, como se diz. Muito obrigado pela sua participação. Já temos ouvintes na linha, mas antes disso eu queria ler só um breve e-mail de um ouvinte que nos mandou esta semana e não quis se identificar, dizendo o seguinte: Dr. Gicovati, meu namorado tem 2 filhas e a mais velha, de 9 anos, adora se esfregar no colo dele e beijá-lo na boca. Tudo isso na minha frente. Não suporto este comportamento, já conversei com meu namorado sobre isso, mas ele diz que estou sendo ciumenta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que faço? Então, minha cara, de fato você está sendo ciumenta, porque eu posso inclusive imaginar
que o ciúme não tenha obrigatoriamente só conotação sexual. Também não sei quanto uma menina de 9 anos tem tamanha sexualidade a ponto de ter um fascínio, uma fixação efetiva pela figura paterna. Talvez, se não veja o pai o tempo todo, só veja nos fins de semana, e até por ciúme dela em relação a você, e querendo até provocar você, talvez até faça isso mais vezes do que faria em condições normais se estivesse sozinha com o pai. De todo modo, eu acho que a boa política sua é realmente tolerar isso e ficar mais para longe. Não adianta você pretender interferir. Quando o seu namorado fala que é ciúme seu, é verdade, só que ele, ao invés de falar isso, ele devia tentar impedir que essa situação se prolongasse, porque evidentemente vai criando uma tensão entre você e a menina que poderia ser evitada por ele se ele fosse um pouco menos dócil. Não que seja tão grave este comportamento do beijo na boca, evidentemente, se não for uma coisa bem puxada para o erótico, porque essas coisas na criança às vezes têm um caráter mais de imitação do que elas veem nas novelas e em outras circunstâncias, filmes, etc. Mas grave é a postura do seu namorado de não botar limites numa hora em que sabe que isso está confrontando e criando tensão para cima de você e aumentando de alguma maneira a sua irritação e tensão com a menina, que provavelmente deve ter fenômeno também de ciúme dela em relação a você. Fabricar ciúme é a coisa mais fácil que tem no mundo. Animar as pessoas a viverem em concórdia sem desenvolver ou sem estimular o ciúme é que é difícil, e isso ele não está sabendo fazer, infelizmente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Ricardo. Pois não, Ricardo. Doutor, inclusive eu estou numa área meio aberta aqui. Está me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Pronto, é que eu estou num relacionamento há 11 anos. Em 6 desses 11 anos, a gente vai completar 6 anos de casamento. Um relacionamento que se desgastou e no momento, nós estávamos discutindo já há algum tempo, mais recentemente, a questão de uma separação, e surgiu uma gravidez, porque o envolvimento físico continua existindo. E minha preocupação agora é porque a minha vontade, a minha intenção de separação continua, e com essa gravidez, a minha preocupação em relação à criança agora, principalmente... É o primeiro filho, Ricardo? Sim, o primeiro filho. Quantos anos você tem? Tenho 42. Sei. E a minha preocupação é essa, quer dizer, essa situação ficou delicada porque existe uma gravidez, eu não quero desampará-la, e por outro lado, não quero viver um relacionamento que provavelmente vai refletir sobre a educação da criança, né? Eu não quero que essa criança seja apenas como um motivo de união, assim. Ela não pode nascer, na minha visão, ela não poderia nascer com essa responsabilidade, né? Estou de acordo. A minha preocupação é isso, quer dizer, como é que se daria esse processo de separação sem prejudicar principalmente a criança? Sim. Então, Ricardo, na realidade eu penso que a criança... prejudicar é uma palavra talvez exagerada, porque hoje uma boa metade das crianças, né, esse é o número de divórcios mais ou menos em relação ao número de casamento, uma boa metade das crianças cresce, vamos dizer, sem o pai e a mãe morando junto na mesma casa. Eu acho que se você for uma pessoa que não vai desamparar não só a mãe como a criança, e for um pai amoroso, emotivo, dedicado, acho que a sua presença física constante é menos relevante do que você pode imaginar. É evidente que a dúvida é se espera o momento, vamos dizer assim, do nascimento da criança para formalizar a separação, ou se faz a separação durante a própria gestação. Eu acho que do ponto de vista da criança é até melhor que vocês se separem antes do nascimento. Assim ela vai ter já desde sempre uma estrutura de família, de vida da sua mulher, da sua família, da sua mulher, da sua própria família. Você já remontado e reorganizado, já vai encontrar um mundo mais ou menos parecido com aquele que ela vai ter que viver depois. Quer dizer, vai ter que conviver com o fato de que os pais se separaram antes mesmo dela nascer, o que também cria uma condição talvez
Mas é aceitável para a criança porque vai ser um fato consumado desde sempre, não vai ser motivo de briga, ela não vai acompanhar. É muito mais difícil a separação quando as crianças têm 8, 9, 10 anos de idade, que elas acompanham tensões, choro, às vezes um dos dois membros do casal não querendo a separação, brigas, conflitos, é muito pior do que nesse clima. A criança vai nascer, vai saber que tem um pai, vai ter um pai presente, amoroso, etc., mas não onipresente, quer dizer, não ter permanentemente presente dentro de casa. Você vai fazer o seu papel, eu espero que a mãe faça o mesmo, que as tensões entre vocês não se reflitam na maneira de educar a criança. E ela vai ter, como tantas crianças têm hoje, um pai e uma mãe, com a única diferença em relação ao tradicional, que eles não moram na mesma casa. Mas em compensação também não vem os pais brigando o tempo todo como víamos nós no passado. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Bruno. Alô? Pois não? Bruno. Bruno, pois não. Tô meio confuso em tudo. Porque assim, eu vivo um relacionamento com uma pessoa já há 3 anos, quase 3 anos. Quantos anos você tem, Bruno? Tenho 29. Sim. E a pessoa é da classe média alta e eu sou da classe média, né? Sim. E a gente não pode se ver com a família. Isso me atrapalha muito. Não pode se ver com a família porque a família da pessoa não aceita você, é isso? Não aceita. Não aceita pelo fato de ser de outra condição social. De outra condição social, tem que ser do mesmo patamar. E eu não sei como sair dessa situação, entendeu? E como é que... E eu tenho que estudar, e eu não me concentro para estudar. Sei. Qual é a idade dessa pessoa? 32. Sei. Solteira? Solteira. Sei. E ela é tão dependente assim da família que não... É dependente da família. Sim. E não tem força para lutar também, para fazer valer a vontade dela na... Mas por mais que se apresentasse como amigos, não poderia também. Por quê? De onde surgiu? E de onde vocês se conheceram, Bruno? Só na balada. Hein? Na balada. Na balada. Então, de onde surgiu? Surgiu da balada, ué. Fala para a família que surgiu da balada. Mas não fala, e eu quero sair disso. Mas você quer terminar a história ou você quer que a moça tenha força para... Não vai ter forças para fazer nada disso. Eu quero ver como é que eu me saio, porque se eu tentar me sair, eu vou ficar assim com vazio, sabe? Tipo... mas isso não tem jeito. Sempre que a gente se envolve sentimentalmente com alguém, esse alguém preenche um vazio que já existia antes na gente, né? E aí, quando a gente rompe esse relacionamento, o vazio volta. E num primeiro momento volta aparentemente até maior e mais sofrido e mais doído, porque a gente desacostumou de conviver com ele. Então, momentaneamente, a gente fica numa situação pior mesmo do que aquela que estava. Depois, evidentemente, que a coisa melhora. Então, para você não arriscar de viver ou de experimentar este vazio, ficar levando uma situação que não tem futuro do seu ponto de vista e que está te tirando concentração, atenção e que gerando sofrimento, é um erro muito grande, Bruno, porque esse vazio, ele pertence a você, ele já é anterior a esse relacionamento, ele não nasce por causa deste relacionamento, é o contrário, o relacionamento amoroso existe como um remédio para preencher esse vazio das pessoas. Se esse vazio não existisse, provavelmente não existiria o amor. O vazio deixa a gente com uma sensação de incompletude que pede um aconchego, e quando esse aconchego acontece, a gente se sente sereno, mais completo, mais pleno, muito agradável, só que isso cria naturalmente um risco quando há ruptura de volta do vazio, que num primeiro momento volta com tudo, com todo o desconforto, com toda a dor, exatamente como quando do tempo em que a gente estava sozinho e não muito acostumado com isso, porque depois a gente acostuma de novo a ficar sozinho e sofre menos outra vez. Então passe por essa dificuldade e vá adiante, vá na direção do seu destino de um relacionamento onde você seja recebido e tratado com a dignidade que todo ser humano merece ter. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail, tem ouvintes na linha, mas tem um e-mail que eu tenho que antes responder, que é o seguinte: um ouvinte que não quis se identificar ao longo da semana mandou o seguinte e-mail: Dr. Filhos, que foram muito bem na primeira fase da FUVEST e surpreendentemente foram classificados para a segunda etapa do vestibular.
fiquei surpreso, porque apesar de serem ótimos alunos, eles não são tão dedicados, só se esforçam quando são cobrados. O fato é que diariamente meus filhos passam cerca de 5 horas se divertindo com jogos de computador. Fico irritado, pois mesmo que eu os repreenda, eles continuam perdendo tempo com esses jogos ao invés de se prepararem para as provas finais do vestibular. Parece até que entraram em clima do já ganhou. Temo que eles percam essa grande oportunidade. Já conversamos sobre isso, mas não adiantou muito. O que eu faço? Então, é muito difícil de dizer porque você tem muito pouco tempo. Aliás, a segunda etapa do vestibular da FUVEST foi hoje mesmo, não é? Pelo menos a primeira prova dessa segunda etapa. De maneira que certamente os seus filhos não terão tido a oportunidade de mudar os hábitos dele e nem de largar este mau hábito e este quase vício que existe em um grande número de jovens, mesmo talentosos, de gastar horas e horas a fio em joguinhos no computador, em bate-papos, em sites desnecessários, ao invés de transformar o computador naquilo que talvez devessem fazer, qual seja, ao de fazer o melhor uso possível para fins de acumular mais conhecimento, mais rapidamente aprender e estudar. Mas de todo modo não adianta, porque é assim que funcionam esses jovens de hoje, e você vai brigar com eles, vai criar tensão muito grande entre eles e provavelmente não vai conseguir nenhum grande benefício com essa tensão toda. Vamos torcer para que eles, mesmo sendo negligentes com vamos dizer assim, com o pleno uso do seu potencial, eles ainda não entenderam, viu? E eu tenho certeza que você fica aflitíssimo quando vê. Eles ainda não entenderam que não basta passar no vestibular, que não basta ser inteligente, que é preciso ser realmente pessoa muito empenhada, muito esforçada e ter muita competência naquilo que vem a fazer um dia na vida, para que eles consigam sair do ostracismo profissional para o qual estão condenados quase todos os jovens desta geração, porque o mercado é estreito, existe muito mais pessoas pretendendo posição profissional do que espaço no mercado, de maneira que aqueles meninos, assim talentosos como os seus filhos, que não aproveitarem esse talento para aprimorarem para valer e forem para valer atrás daquilo que é o máximo de potencial deles, estão cometendo um grande desatino. Você tem toda a razão, e eu sei que você pensa com essa lucidez, mas não adianta muito, viu? Porque eles são jovens e os jovens acham que para eles tudo vai dar certo, mesmo sem eles se sacrificarem muito, o que é uma pena, porque não vai dar não. Quem sabe em algum momento, algum deles levando um tranco da vida, ou seja, quem sabe até alguma reprovação em algum momento relevante, não sei se no vestibular ou depois, alguma reprovação ajude eles a cair na realidade e perceber que não basta só ter inteligência e talento, é preciso muito esforço, disciplina e realmente uma relação muito séria com os estudos. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Alô, eu? Pois não. Meu nome é Tereza. Pois não. Eu tenho 72 anos. Pois não. E desde que eu me conheço por gente, eu acho que viver é muito chato. Eu detesto a vida. Eu acho que o Fernando Pessoa, quando disse viver me dá náuseas, ele acertou em cheio para mim, pelo menos. Eu sou assim, sempre fui assim, desde que eu me conheço por gente. Sim. E ainda assim viveu a vida inteira? 72 anos. 72 Sim. anos. E como é que é a sua história de vida? Foi uma história legal ou não? Sei lá. Como sei lá? Não foi. A minha infância foi horrível. Por quê? Eu tive 5 irmãos, um ambiente muito pesado, a gente levava bofetão, tapa na cara por qualquer motivo. Sim. Infernal. Depois, quando eu comecei a estudar, eu sou muito inteligente, ia bem nos estudos, mas cansei, peguei, casei, também não fui feliz não no casamento. E agora tenho 2 filhos, tenho neta, tenho neto. E acha tudo muito chato? Um saco. Desculpa o termo. Não, eu não sei. Eu acho que a questão de achar graça na vida ou não é uma coisa pessoal mesmo. Quem quiser achar a vida meio chata vai ter sempre razão, né? Porque a vida não é um parque de diversões mesmo, né? Você não teve nada na vida que te entusiasmou? Uma época que eu fazia terapia até que eu gostava, viu?
por incrível que Gostava pareça. do quê? Da terapia? Da terapia. Eu fiz 11 anos. Assim, mas não tinha nenhuma paixão, nenhum gosto assim muito grande? Não, nunca tive nada. Por assim. cinema, nem nem por literatura, nem por conhecer, nem por nada? Li muito já na vida. Mas não né? gostou? Não é que não gostou, passou. Tudo passa. Eu sei que passa, mas enquanto não passa a gente se diverte, ou não? Sei. É sim. Olha, fique tranquila porque o futuro vai resolver esse seu problema com facilidade. Eu sei. Você não se aflija porque o seu tormento um dia terminará. Eu espero que demore bastante para você, quem sabe, ainda poder usufruir da sua inteligência, porque você sabe que a inteligência pode servir para a gente concluir desta maneira meio desastrosa. O próprio Fernando Pessoa não é um grande exemplo, porque de bem-humorado ele tinha pouco, não é? E ele falava muito da náusea até nas viagens também, ele achava que viajar, sair do lugar, qualquer coisa dava náusea, né? Pelo jeito ele tinha algum problema de estômago mesmo, né? Mas de todo modo ele acabou dando um destino meio radical para esse desgosto existencial dele, que eu acho que às vezes tem mais a ver com química cerebral, viu, do que com qualquer fato relacionado com a qualidade de vida mesmo, porque a vida, tem gente que leva uma vida provavelmente muito pior que a sua e acha tudo engraçado, se diverte loucamente. É cheio de gente que vem pendurado aí nos ônibus aí 2, 3 horas de condução para vir e para voltar e vem cantando e assobiando. Então parece que depende um pouco também de como a gente se coloca e se dispõe a ver a vida. A vida é uma coisa que é neutra, não é um parque de diversões definitivamente, tem muito aborrecimento, mas tem um lado bom que a gente, com inteligência, com sensibilidade, pode captar. Se a gente quiser brigar com a vida e ficar meio de mal e implicar com tudo, vai ter sempre razão. Então eu acho que você tem toda a razão, apesar de que eu acho que você está fazendo mau uso da sua inteligência. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Cleide. Pois não. Olá, muito prazer. Igualmente. E desde já obrigada. Muito bem. Doutor Gicovati, eu sou uma profissional liberal, tenho 50 anos, sou divorciada há 15 anos e tenho um filho de hoje, 19 anos. Esse filho morou comigo dos 4 aos 18, sendo criado por mim em termos financeiros, porque o pai esteve presente afetivamente a cada 15 dias, com as suas visitas regulares, mas financeiramente não. Isso exigiu de mim muita dedicação ao longo desse tempo em termos de trabalho. Bem, ao longo desse tempo, esse filho estudou em bons colégios, mas não se dedicou tanto quanto devia ou quanto eu gostaria. Agora, com 18, ele saiu de casa. Um dos motivos, ou talvez o principal, tenha sido essas minhas exigências em relação ao estudo. Fato Saiu de casa e foi morar onde? Com o pai, em outra cidade. As visitas de lá para cá são pouco frequentes aqui em casa, porque moramos em cidades distantes, o estudo também toma muito tempo. E por conta disso, eu também percebo um distanciamento afetivo muito grande entre eu e esse menino, e ele continua displicente nos estudos, diria eu, rasteiro. Eu estou muito preocupada com o futuro do meu filho, e acima de tudo, depois desse ano, eu percebi o vazio que ficou na minha vida com a saída desse menino. Eu gostaria de dizer algumas palavras em relação a isso, o que pode me ajudar? Então, eu posso, no caso, você sente mais falta do menino ou mais preocupação com o futuro dele? Eu não saberia dizer para o senhor o que é maior. Porque a falta dele, definitivamente, você vai acabar tendo que absorver, não é? Porque se você se coloca dessa forma mais radical, mais firme, mais exigente mesmo em relação à postura educacional, ou seja, se colocando de uma maneira como uma mãe deve se colocar, na minha opinião, uma mãe e um pai também, quer dizer, com exigência para valer, né? Você, obviamente, hoje fica numa situação em que você perde um pouco a chance de ser muito querida, porque definitivamente eles gostam mais de serem paparicados e de ninguém reclamar muito do jeito como eles agem, nem como eles são. Então, na medida em que você cobra, é exigente, rigorosa, você faz o papel, na minha opinião, correto de mãe. Talvez lá na frente ele vai apreciar muito isso, vai respeitar muito isso, vai te valorizar muito por você ter feito isso, mas por um lado, isso por um lado. Por outro lado, hoje, temporariamente, especialmente se ele recebe facilidade ou o colinho meio paterno aí, mesmo sem ter que fazer nada das coisas que você exige dele, ele naturalmente tenderá
a ficar mais bandeado para o lado do pai e ver você como o vilão da história. Mas isso aqui, naturalmente, é alguma coisa temporária e eu acho que a sua posição está correta, e se a preocupação com o destino e com o futuro dele realmente é o que mais te move, não o que está pesando mais, mas o que mais te move, então a posição é correta mesmo. Ou seja, eu vou batalhar o quanto eu puder para que você crie juízo e faça pleno uso da sua potencialidade. E não se contente em fazer o mínimo necessário, porque o mínimo necessário no mundo de hoje não é mais absolutamente o suficiente. Tem que fazer realmente o máximo que consegue dentro da atividade intelectual para poder ter alguma chance lá na frente. Eu estou com você. Eu acho que mesmo se o menino demorar para acordar, um dia ele acorda e vai olhar e vai dizer assim: minha mãe é que tinha razão. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É André. Pois não, André. Oi, André, doutor. É um prazer falar com o senhor. Então, o meu caso é o seguinte, né? Eu tive um contato com uma pessoa que era perversa, sociopata. Sei. Né? Eu, inclusive, assim, foi uma decepção muito grande. Eu fiquei muito consternado depois de todas as decepções, e depois eu fui procurar saber, né? Através de livros, através de psicólogos também, o que seria isso aí, né? E queria que o senhor falasse um pouco para mim, porque eu tô... Mas o que André, em quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Em que se manifestou esse comportamento antissocial da pessoa? Quantos anos tinha ela? Ela tem 32. Sei. O que ela fez? Então, ela me maltratou, me humilhou, assim, né? Sem que eu soubesse. Entendeu? Eu fui exposto, assim, publicamente, humilhado publicamente, e em termos de traição e em termos de tudo também, né? E sem que eu soubesse, né? Da trama toda, ela armou uma trama toda mesmo, assim, de forma perversa. Até eu faço um paralelo aqui com um personagem agora de uma novela das 8, muito conhecida aí, que a gente pensa que é só coisa de ficção, mas são coisas reais. Inclusive as pessoas, depois que acabou o relacionamento, essa pessoa declarou tudo, hein? Quem ela era, porque no começo do relacionamento era uma pessoa assim, que me amava, que, nossa, eu era o homem da vida dela, e eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa muito sensível, assim, e essa pessoa dizia que me adorava do jeito que eu era, assim, né? E depois essa pessoa conseguiu uma promoção, uma grande promoção, numa empresa em que ela trabalha, né? O salário dela triplicou. E assim, essa promoção também por motivos duvidosos? Não. Realmente é uma profissional excelente. Então, quer dizer, uma sociopata numas, então, né? Dentro do limite, né? Mas é que eu fui descobrir, doutor, porque o sociopata, ele pensa em dinheiro, sexo e poder, né? E ele passa incólume, assim, diante da sociedade. Não, mas... Oi. Tem graus, né? Tem sociopata que está na penitenciária. Exatamente. Existem graus, tem sociopata na penitenciária, tem sociopata que vai muito bem na carreira e é um grande sucesso profissional. Exatamente, doutor, exatamente. Né? Só que essa pessoa me enganou, assim, de certa forma, e eu também fui ingênuo de acreditar também, né? Hoje, olhando para trás, André, dava para saber algumas coisas antes? Não dava. Não dava porque nada, né? É uma máscara perfeita. É isso que eu fui pesquisar, fui descobrir que essas pessoas, elas realmente, elas têm... Mas às vezes são mais estouradas, são mais agressivas, são meio descontroladas. Mas essa pessoa, doutor, eu fui descobrir, depois eu fui juntar os caquinhos de vidro, essas pessoas dão pistas que eu fui realmente ingênuo, nunca tive contato com uma pessoa assim, mas eu fui realmente juntar pistas. Só um exemplo, doutor, já que eu não estou falando nomes... Não, só meio breve, porque... Super breve. Essa pessoa, por exemplo, aos 15 anos, a pessoa, ela odiava animais. Então essa pessoa colocou um gato aos 15 anos dentro de um saco plástico e jogou num rio. Sim. Foi uma pessoa absolutamente maltratada. Essa pessoa veio do Nordeste, foi uma pessoa que sofreu muito e se fez aqui mesmo. Mas isso não explica, porque tá cheio de gente que sofreu muito e que não matou gato nenhum. Exatamente, doutor, ele tem um comportamento absolutamente moral e ético. Exatamente. Né? Então o problema é outro. Na realidade, a única coisa que eu posso dizer a você é o seguinte: são pessoas que não desenvolvem sentimento de culpa. Isso não é uma coisa tão rara. Não tendo sentimento de culpa e não tendo muito medo de reações ou de represálias, elas não têm limites, né? E daí elas se comportam dentro daquilo que possa ser o seu interesse e sua conveniência, e muitas vezes também com uma maldade
que deriva de um anseio meio agressivo de vingança, né? No caso dela, talvez em relação a você, uma coisa meio invejosa, justamente pelo fato de você ser uma pessoa boa índole, bom caráter, etc. Ou seja, pelas suas qualidades humanas, que talvez de alguma maneira, sem que você tivesse percebido, ela invejasse. E em virtude desta inveja, né, encontra aí faz ou monta toda uma estratégia e uma trama para te desmoralizar, para te avacalhar, para te desqualificar socialmente, enfim, te deixando numa situação de constrangimento. Evidentemente, são pessoas que não amam, elas não têm, o egoísmo é que predomina. Então, o interesse pessoal, o egoísmo são às vezes muito impulsivas e intolerantes à frustração, que parece não ser o caso desta sua ex-namorada. Então, fica mais perigosa ainda, porque é obstinada, determinada, ela é trabalhadora, competente, inteligente, quer dizer, uma mulher bonita, inteligente e sem caráter formado é prima do demônio, entendeu? É o que há de mais perigoso. Você caiu numa esparrela que eu espero não venha a lhe acontecer de novo. Você tome cuidado com pessoas que não tenham sentimentos de culpa, que não tenham uma alma e uma emotividade parecida com a sua. Porque isso aí é fácil de perceber quando a pessoa está fingindo. Até quando ela conta a história. A história do gato, se você sabia, por exemplo, é suficiente para ver que não se trata de uma pessoa com um perfil parecido com o seu, porque você jamais teria matado o gato. Tanto assim que ficou chocado com a história. Se for coisa muito diferente de você, talvez não seja idealmente a pessoa certa para fazer companhia. Cuidado com o futuro, porque a vida está cheia de gente assim ou mais ou menos assim. Mais ou menos metade da humanidade não tem sentimento de culpa. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Alô, meu nome é Alcides. Alcides, doutor, pois não. Eu acompanho o senhor todos os domingos. Muito obrigado. Eu queria saber, doutor, eu tenho 54 anos e eu tenho uma mulher com 34 anos. E eu estou com um problema, doutor, que ela tem problema de transtorno bipolar do humor. E eu não sei mais o que fazer para poder criar meu filho de 5 anos, porque eu sei que o senhor me orienta. Ela tem transtorno bipolar do humor. Ela foi internada, depois que ela foi internada, ela não tem gosto para nada. Ela não é uma mulher fria, ela não quer nada com sexo, ela é uma mulher que... Mas escuta aqui, Alcides, ela foi internada porque estava muito excitada, é isso? Isso, ela tomou uma dose de remédio, foi internada porque estava muito excitada. E aí saiu meio deprimida? Saiu deprimida. E aí o doutor me disse, o doutor que internou ela, disse que ela tem transtorno bipolar do humor. Tem dias que ela me manda embora, que ela me odeia, que ela não quer. Ela é caprichosa, trabalhadeira, uma boa mãe. Mas eu não estou mais suportando o trato como ela me trata, doutor. Entende? Eu queria uma orientação para o senhor com quem eu devo procurar. Então, na verdade, você deveria procurar uma ajuda psicológica, sim, porque você tem que entender direito quanto o problema dessas agressividades e hostilidades dela contra você são parte da doença que realmente pode, no período depressivo, ter esse tipo de comportamento. E pode também ter comportamentos mais agressivos e mais difíceis também nos períodos em que está eufórico. Quer dizer, é difícil lidar com uma pessoa assim. Enquanto ela não conseguir estabilizar o humor, vai ser difícil. Hoje existem alguns medicamentos que ajudam a estabilizar o humor. E eu espero que ela consiga. Mas ela não quer tomar, doutor. Se não tomar, fica mais complicado ainda, porque senão você, aí não tem jeito, entendeu? Você vai ficar à mercê das variações dela. Ao mesmo tempo, com criança de 5 anos, largar a criança na mão de uma mãe com essas características também não é nada fácil. Então eu acho que você tem que procurar uma ajuda psicológica para se fortalecer, para estando mais forte e mais firme, talvez se colocar de um jeito mais adequado e com isso ajudá-la a se tratar, porque talvez ela sentindo numa certa hora que realmente você vai botar as coisas a perder, que você vai agir com mais rigor e vai mais firmemente atuar na direção da separação mesmo, ou de uma eventual separação, quem sabe ela também se acovarda um pouquinho, recua e você tem alguma chance de agir construtivamente. A melhor coisa para você nessa história é realmente procurar uma ajuda psicológica para você poder se colocar corretamente diante dessa situação. Muito obrigado pelo seu telefonema e temos agora um e-mail da Natália, que escreveu o seguinte: doutor, eu tenho 38 anos, sou cantora lírica, trabalho num teatro profissional, sou funcionária pública concursada, além de professora universitária.
Mesmo conseguindo os melhores empregos no meu estado, não alcancei a independência financeira. E por ganhar pouco, meu namorado diz que fui inconsequente ao escolher minha profissão. Ele é empresário, afirma que só se casará comigo quando eu conseguir um emprego melhor e se nega a me ajudar, apesar de ser generoso com os funcionários e a família. Gostaria de arrumar um trabalho de melhor remuneração, mas gosto do que faço. Meu namorado está certo em criticar minhas escolhas e não me ajudar? Devo procurar outra profissão? Bom, Natália, eu acho que não. Eu acho que quando você tem sonhos, você tem um gosto e uma atividade profissional que te encanta. No caso, aqui uma atividade artística, não é? Você não tem a menor condição de vamos dizer, de fazer, está ganhando o que dá para ganhar dentro da sua profissão. Essa exigência do seu namorado, que pede a renúncia das coisas que você tem paixão para fazer alguma coisa que definitivamente não corresponde ao seu anseio, da sua vocação natural, me parece até, eu não diria maldosa, mas é quase provocação. Quer dizer, talvez ele, sem perceber, esteja incomodado com o fato de você gostar tanto das coisas que faz. Ele está dando valor exagerado ao dinheiro, e depois, se for casar com você, e se ele tem uma condição financeira, não tem por que você se sacrificar tanto, já que o ganho dele seria mais do que suficiente para completar aquilo que falta no seu orçamento. É pouca coisa pelo que eu posso imaginar, porque você tendo 3 trabalhos, naturalmente uma coisa você ganha e, portanto, você não teria que abrir mão ou se afastar de jeito nenhum das coisas que são o seu sonho e a sua realização profissional. A renúncia, ela poderia ser razoável, por amor, quer dizer, por amor você renunciar a tudo que você quer fazer só para não perder este amado, não seria o caso. Seria razoável se você tivesse que mudar de cidade, mudar de país, alguma coisa que implicasse também que você, vamos dizer, viesse a ter recompensas muito maiores em função desta renúncia, quer dizer, que isso viesse de fato a trazer grandes benefício para você. Se você fizer essas concessões para o seu namorado finalmente aceitar e casar com você, eu tenho a impressão que você vai acabar desenvolvendo uma certa hostilidade agressiva em relação a ele, porque você aos poucos vai acabar se arrependendo e acusando a ele de ter feito concessões que você não devia. Vai atrás dos seus sonhos, realiza as suas paixões. Isso aqui é muito consistente, e um homem, ao te amar de verdade, vai ter que aceitar que essa é a sua história, essa é a sua característica. Ele pode até achar que você poderia ter escolhido a profissão de outro modo, se a profissão pudesse ser escolhida só com lápis e papel na mão por todo mundo. Quem tem esse gosto pelas artes, pela música, não pode escolher profissão pensando em cifrão. Tem que escolher, já nasce com a profissão escolhida. Não há muito o que fazer. Segue o seu destino e vamos ver se ele, sim, reverte um pouquinho mais esta posição bastante radical da parte dele. Muito obrigado pelo seu e-mail. O Divã do Gicovar tem produção de Alessandra Dias, Camila Campaneruto, Diego Matoso e Janaína Barros e Michele Trombelli. Os trabalhos de técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovar.